Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. É isso aí, bom dia para todos vocês que estão agora na sintonia do programa Livre Pensamento. Estamos começando agora ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Aqui, segunda-feira, nós estamos sempre com a nossa técnica, a nossa produção, fazendo o programa para levar aí prontinho para você nessa segunda, 15 de julho de 2019. Hoje o Cláudio Palermo de folga, brincadeira, ele não veio, mas ele vai vir na próxima semana e eu, Vanessa Cavalcante, estou aqui com o Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia. Olá, bom dia, Vanessa, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, amigos que nos acompanham. Vamos lá, mais um Livre Pensamento. Mais um dia, boa essa semana, boa semana para você também, Paulo. Isso, obrigado. Bom estar aqui com você, adoro, viu? Que bom, que bom. Bom demais. Hoje o tema, gente, é um tema que nós vamos falar, na verdade, em muitos outros programas, essa semana inteira, tá? De hoje, segunda até sexta-feira, vai ser muito falado aqui, já você vai mandando as suas perguntas, pra gente aprender um pouco mais sobre a data limite. É isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre isso, já começando aqui com o Paulo, e depois vamos dar continuidade em vários programas aqui da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. Participe pelo nosso telefone 0800 979 5011. Fale com a Verinha, ela vai atender a sua ligação e você deixa a sua mensagem. Ou se não, você salva o número do nosso WhatsApp no seu celular e envia uma mensagem de áudio, vídeo ou texto, né? Operadora 11 99643 3827. Pode ser também lá no nosso YouTube. Tem como você digitar uma pergunta no youtube.com/TV Mundo Maior ou a transmissão ao vivo, Rede Boa Nova de Rádio, você encontra também. Então, quando tudo isso começou, foi quando o homem chegou à Lua pela primeira vez, 20 de julho de 1969, e aí, então foi dado aí 50 anos, né, para que tudo ocorresse, essa transformação, e por isso vem essa nomenclatura, essa nominação, né, denominação data limite, 20/7/2019. Então, explica um pouquinho para nós sobre todo esse contexto, resumir bem, mas vamos explicar, né, Paulo? Olha, para resumir numa frase, essa ideia é um grande equívoco. Por quê? E porque tem várias coisas que a gente pode aproveitar para falar sobre o Espiritismo a respeito disso, né? Então é um grande equívoco, mas já que existe, a gente consegue conversar sobre ele para mostrar as várias faces desse equívoco. Que para você aceitar uma ideia dessa, você tem que aceitar uma série de dogmas e falsas ideias. Então, eu acredito que torna-se a oportunidade justamente de se esclarecer essas falsas ideias, essas informações equivocadas, que se unem para que a pessoa acredite que seja possível marcar um determinado dia para tomar uma decisão. Como toda a ameaça, você causa um medo pela ameaça. Olha, se não fizer isso, aí eu perguntaria o seguinte: se não fizer isso, se não se cumprir as condições que essa ideia apresenta, qual é a penalidade para a humanidade? Vai acabar a humanidade? Deus vai destruir o planeta? Né? Então, veja, a ameaça, ela já é o primeiro grande equívoco. A possibilidade da evolução humana ser desenvolvida por castigo e recompensa. Porque essa ideia é a ideia do castigo. É muito semelhante ao que se fala sobre Adão e Eva. Olha, se você comer desse fruto, que é o fruto proibido do paraíso, você vai sofrer um grande castigo. Então, vamos imaginar assim, para Adão ele não sabia qual era o castigo. Quando você vai ler na Bíblia, o castigo era o quê? A mortalidade, né? Era você sair da condição do paraíso e ir para uma condição de mortal. Quando Kardec foi abordar essa questão do paraíso e da queda de Adão, ele vai dizer o seguinte: essa explicação ela é simbólica. Né? Então, o fruto
que na arte se simbolizou em alguns momentos como sendo uma maçã, né? Mas lá não tem o fruto, é o fruto da árvore do bem e do mal. Então, o que significa fruto da árvore do bem e do mal? É a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O princípio espiritual, ele vai evoluindo nos seres da natureza, desde o átomo até o animal superior. Nesse período, ele ainda não tem consciência de si mesmo, não tem responsabilidade moral, ainda não desenvolveu o livre-arbítrio. Certo. E só com o conhecimento do bem e do mal é que você ganha o livre-arbítrio. Então, a capacidade de decidir, a responsabilidade sobre os atos, só vai ter início a partir do momento que, por meio do desenvolvimento da razão, a alma humana começa a ter distinção entre o que é o bem e o que é o mal. Então, estar no paraíso e não conhecer a morte significa que o animal, ainda não tendo o conhecimento de si mesmo enquanto espírito, ele só vive enquanto ligado a um corpo. Então imagine o seguinte, Vanessa, o animal está lá num corpo. Quando ocorre o instante da morte, ele não tem consciência. Ele perde a consciência. Ele vai ter consciência enquanto ligado a um outro corpo. Então, para ele, não existe a morte. Ele não consegue se perceber enquanto ser individualizado fora do corpo. Essa consciência de que ele é um ser independente do corpo não é não tem o animal. Então, conforme o espírito ele vai vivendo na vida humana e ele vai desenvolvendo a razão, ele vai ganhando a consciência de si mesmo. E aí, quando ocorre a morte, ele se percebe após a morte. Por exemplo, ele pode ter a ocasião de ver o corpo morto e ele estando vivo. Então, isso vai aos poucos fazendo com que ele tenha a consciência de ser um espírito, né, que está vivendo num corpo. Então, a partir daí, é que a morte existe para ele. Então, quando você vai pegar a Gênesis lá e vai dizer, olha, Adão, Deus deu a ele a mortalidade. Não, ele compreendeu a imortalidade, porque o animal já era imortal. Né? Ele já tinha vida após a morte, ele já conhecia, já existia a morte para ele, mas ele não percebia. Então, dizer que Adão passa a morrer, a ser condenado à morte, ele não é condenado à morte, os animais também morrem. Na verdade, ele começa a perceber a morte. E pouca gente continua a leitura da Gênesis, porque mais à frente, quando o Adão saiu do paraíso, tem uma outra árvore. E aí Deus manda que ela seja protegida pelos querubins, e aí ele comenta assim, olha, quando os homens comerem do fruto dessa nova árvore, eles vão perceber que são imortais como nós. Então, os anjos são os espíritos, né, perfeitos, os espíritos superiores. Então, nós somos imortais, ou seja, comer dessa árvore é o momento que estamos vivendo agora. É você ganhar o conhecimento de que a morte não existe. Então, no primeiro, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, você passa a ser mortal. Na verdade, você começa a perceber a morte. E comendo da árvore da vida, que é essa árvore protegida, você ganha a imortalidade. Ou seja, você começa a reconhecer que a morte não existe porque nós somos espíritos e eternos, né? Somos imortais, né? Então, veja, tudo isso é uma simbologia. E o fato de um planeta, de uma humanidade, então, passar por transições, veja, no nosso planeta, a um determinado momento, só haviam os animais. Surgiu a alma humana em determinado momento. E aí é um período primitivo, que os seres humanos estão ganhando consciência de si mesmos, desenvolvendo a razão aos poucos, ganhando a responsabilidade pelos atos aos poucos. Chega num determinado momento, o planeta recebe espíritos que vêm de um outro planeta já desenvolvido, que está passando por uma transição para a evolução moral. Os espíritos que não acompanham isso, mas são inteligentes e não querem abrir mão dos privilégios, não podem continuar num planeta que está se organizando para se tornar um planeta moralmente elevado. Então, eles vão ganhar oportunidade em outro lugar. Então, veja, se ele se desenvolveu intelectualmente, mas não moralmente, ele não está acompanhando a evolução do planeta. Você tem as duas ali, evoluções. Claro, você tem que evoluir intelectualmente e moralmente. Moralmente, você ganha o senso moral, a responsabilidade pelos atos. Intelectualmente, você tem inteligência, informação, conhecimento, habilidade,
Mas se você não se desenvolve moralmente, você continua a estar no estágio do simples. Não adianta nada. Então, se ele, como Deus dá liberdade a todos, e ele decide, não, eu não quero, eu sou melhor que os outros mesmo. Então tá bom, então você vai ser melhor que os outros num planeta primitivo. E aí chegam esses espíritos que criam uma civilização no planeta. Então, os simples da Terra, por exemplo, começaram a receber a encarnação, né, de espíritos mais inteligentes. E esses espíritos mais inteligentes tinham a missão de formar a civilização para que aquele planeta progrida. Alguns encarnam com essa missão de esclarecimento. Alguns muito apegados fazem uso desse domínio que eles têm de ter mais inteligência para dominar os simples. E isso gera a história do velho mundo. Então, o que é o velho mundo? É o encontro de um grupo de espíritos mais inteligentes com outros mais simples, cuja missão desses mais inteligentes é auxiliar para que os mais simples também se desenvolvam, né, fazendo uso dos recursos que ele tem. Acontece que no nosso planeta, alguns, percebendo o grande valor de ter conhecimento, né, encarceraram a capacidade de formação, de desenvolvimento intelectual na mão de alguns. Então, o nosso planeta velho, mundo, né, ele vem se constituindo por uma elite que concentra em suas mãos a capacidade de se instruir, de desenvolver capacidades e tal, dominando uma massa que se mantém ignorante, com falta de oportunidade. Isso vai quebrando aos poucos, porque pela reencarnação, você vai tendo uma troca. Então, muitos que eram simples foram ganhando a oportunidade de se desenvolver, mesmo que a sociedade não permitisse. Isso foi se desenvolvendo de tal forma que nós estamos num momento hoje que não é mais possível. É como se os preconceitos do velho mundo formassem uma barragem, segurando um grande contingente, aquela água toda, né? Sim. Então, o início do novo mundo são as ideias de liberdade, as ideias de oportunidade para todos, as ideias de que nós vamos ter uma vida melhor mesmo, que nós vamos ter um convívio melhor, vamos ter paz quando todos tiverem felicidade, paz. No tudo mesmo isso, ideal, né? Isso são valores que só existem se forem compartilhados. Não tem uma pessoa vivendo paz sozinha, vivendo harmonia sozinha. Sim. Não é? Sim. Então, essas condições, o que o mundo vai ter que perceber agora é que a gente só vai ter um mundo melhor quando for melhor para todos. Então, já estamos tendo. O Espiritismo surgiu justamente porque está na iminência disso acontecer. E aí, como é que acontece isso? A lei do mundo moral no universo é a lei da liberdade. A ideia de castigo... Você viu a historinha do Adão? Você pode fazer uma interpretação dizendo que foi um castigo de Deus. E você pode fazer uma interpretação, que é a espírita, de que é um fenômeno natural. Sim. Né? Então, a passagem da vida animal, que viver no paraíso é o animal, que ele vive sob o domínio dos instintos e ele não tem que pensar. Por exemplo, os animais na natureza, eles se alimentam em função da estrutura da natureza e dos instintos. Ele está usando uma inteligência instintiva. Ele não pensa para fazer isso, mas ele acaba tendo provido as suas necessidades. Isso na natureza. Né? Então, a gente vê o animal caçando e se alimentando, descansando, cuidando, né? O João de Barro não faz um ninhozinho para proteger o filhote? Agora, ele raciocinou para isso? Não, né? Então, mas você vê que aquilo cria uma condição de vida para ele, essa é a representação do paraíso. Você viver provido pelos instintos e pela estrutura da natureza, de tal forma que você consiga viver, ter a sucessão das gerações, sem que você precise ter inteligência para isso. Essa é a condição de Adão no paraíso. Aí quando ele fala assim, agora ele vai ter que caçar para comer, agora ele vai sentir dor, não é isso. A verdade é que agora o ser humano ele vai ter que desenvolver a inteligência racional para superar os limites do instinto. Essa é a ideia de você comer da árvore do bem e do mal, ali você ganha a liberdade, a responsabilidade. E aí você passa a gerir por si mesmo. Então, o que acontece? Como muito tempo no passado existia um planeta que estava numa transição, primeiro teve a evolução intelectual, aí estava na transição para a evolução moral, e alguns não acompanharam e vieram aqui para a Terra e deu início à civilização, muitos daqueles já voltaram para o planeta de origem deles. Mas agora, o nosso planeta,
chegou na hora de viver essa transição da evolução moral. É inegável a evolução intelectual e tecnológica que tivemos, não é? Com certeza. O que está acontecendo hoje, agora aqui, nós estamos conversando aqui, Vanessa. E tem Só é gente possível por isso. E tem gente em outros países ao vivo conversando e vendo com a Sim. gente. Então essa evolução é absurda, é inegável. Ela chegou no ápice. Né? Agora o próximo passo da humanidade é a evolução moral. Mas, como Deus não age por castigo e que recompensa, mas ele age assim, ele dá liberdade e os indivíduos fazem as suas próprias conquistas, a transição que nós vamos ter agora para a evolução moral, ela vai ser pela adesão voluntária, consciente, intencional de cada um dos habitantes do nosso planeta. Certo. Agora, quem trouxe, se a gente pode falar essa palavra, essa questão da data limite foi Chico Xavier. E aí, como que a gente pode, então, já que você falou que é um equívoco, não quebrar, porque dá uma impressão que quebra a credibilidade da pessoa. Isso. De tudo que ele nos deixou, de tudo que ele fez, e aí você começa a questionar tudo, né, de uma certa forma. Então, pelo menos é uma dúvida, né, que eu acredito que alguns ouvintes tenham. Como é que a gente pode dizer, porque é uma pessoa que a gente tem credibilidade no espiritismo, principalmente. Com certeza. Né? Então veja, da onde eu tirei a história de Adão? Não foi da Bíblia? Então... E não tem quem leia a Bíblia e interprete dizendo, não, Deus está aqui para nos castigar, a vida é um castigo, a vida é para sofrer, Deus lida com castigo com a gente, e aí vem a ideia de pecado, a própria ideia de karma, que é o pecado é derivado da ideia de karma, que surgiu primeiro lá na Índia. Então a ideia de karma é assim, a alma nasce perfeita, erra, cai no mundo em degeneração e sofre os castigos para ser submissa a Deus. Então a ideia da degeneração é assim, Deus criou sua alma perfeita. Isso é o que está presente no catolicismo, no hinduísmo, em todas as religiões ancestrais. Você foi criada como sendo uma alma perfeita e por um erro teu, sofre o castigo de cair no mundo e passar a ter vida. E se errar de novo aqui, vai para uma vida pior ainda. Então essa ideia degenerativa, que a alma é perfeita e cai pelos seus erros, e aí é castigada por Deus, são ideias dogmáticas, falsas, criadas pelos homens. Porque o Espiritismo vem inverter esse ensinamento. Ele vai dizer assim, o ser humano, nas suas primeiras vidas, ele é simples e ignorante. Então, ou seja, ele não tem o desenvolvimento nem da razão e nem do desenvolvimento moral. E tudo que ele fizer vai ser conquista. Pensa assim, um espírito inteligente e mau é pior do que um simples ignorante? Imagina-se que sim. Sim. Porque o dogma diz isso, que o espírito que está no mal é pior do que o simples. Porque o simples é imaginado como perfeito. Agora, se é simples e ignorante, ele não tem desenvolvimento nem intelectual e nem moral. Ignorante, não tem desenvolvimento intelectual. Simples, não tem desenvolvimento moral. Um espírito inteligente, mas que ainda não teve o desenvolvimento moral, ele já se desenvolveu mais do que o simples ignorante. Certo. O que falta a ele é o desenvolvimento moral. Mas o desenvolvimento moral se dá é um despertar, é uma mudança de pensamento, sabe? É o contrário do orgulho. Eu mereço mais porque sou melhor que os outros. A vida não está me dando mais. Então meu Deus está errado. Então esses raciocínios são ilusões diante do egoísmo e do orgulho. Agora, quando o indivíduo cai em si e ele vê, poxa, eu sei mais porque eu vivi mais. Então, mas eu só me desenvolvi intelectualmente. A conquista moral é o passo necessário. Senão, eu chego no mundo espiritual, não tenho o que fazer. Não tenho função. Quando ele cai em si, imagina toda a bagagem de inteligência que ele já tenha desenvolvido e habilidade, agora ele vai usar no bem. Então, quando dá um salto de entendimento moral, um espírito, mesmo que ele tenha sido mal até então, ele tem uma bagagem de recursos. Imagina um indivíduo que é rebelde, mas ele tem habilidade, não importa qual seja. Vamos imaginar que ele seja um instrumentista. Né? Então ele está ali chutando os instrumentos, nervoso, não está produzindo nada. Se ele cai em si, a gente fala, puxa, olha, nós gostamos de você, nós estamos aqui para te ouvir, né? E ele começa a pegar os instrumentos, ele começa a produzir música, né? E vai fazer as maravilhas da transformação do poder da música. Então, quem desenvolve habilidade e inteligência, se não tem o desenvolvimento moral, ele estaciona o seu desenvolvimento. Mas assim que ele faz a virada da mudança da parte moral, aí ele vira um indivíduo útil, né? Valoroso. Então,
o que nós estamos olhando, tem que olhar para a Terra dessa forma. Nós temos potenciais enormes que precisam ser desenvolvidos. Agora, nunca o Chico Xavier disse isso. Quem inventou essa questão da data limite foi quem interpretou de uma forma dogmática as palavras do que ele disse. Se você pudesse, para dizer que foi o Chico mesmo, você tem que chamar ele e perguntar os detalhes sobre as frases que ele disse, entendeu? A origem daquilo, se era uma metáfora. Não dá para você interpretar além do que está escrito ali. Então, o desenvolvimento dessas ideias, né, ela foi sendo elaborada igual surgiram os dogmas. Se você voltar no passado, Jesus não disse nada do que os dogmas da igreja dizem. Quem criou esses dogmas? Os próprios homens. Então, existe uma lei natural, existem os falsos entendimentos. Na ciência, também tivemos dogmas na ciência. Temos até hoje, né? O dogma materialista na ciência é dogma. E não teve um período na humanidade que se acreditou que a Terra era plana? Saiu uma pesquisa recente que diz que 7% dos entrevistados ainda acreditam que a Terra é plana. Nossa. Hoje. Atualmente. Caramba. Então, agora, se você acredita que a Terra é plana, todo o resto do conhecimento sobre o universo muda, não é? Com certeza. A Terra é plana. Pô, então cadê todas as descobertas da física? Então, teve uma época que acreditar na Terra plana, acreditar que a Terra era o centro do universo, acreditar nisso tudo, era o conhecimento comum e aceito. Então, a ciência teve que mudar paradigmas para alcançar um entendimento novo. E no entendimento da vida do ser humano, a lei que rege o mundo moral, ela passa por coisas semelhantes. Nós temos que ir superando os dogmas. Então, a data limite, eu vou dizer o seguinte, é um dogma moderno. Como ocorreram dogmas no passado, né, e misticismos, né, informações falsas, as ideias de inferno, todas essas ideias foram criadas no passado, todo mundo achava, não sabia onde surgiu, e essas interpretações foram surgindo. Os dogmas de interpretação da Bíblia também. Então, pegar uma frase do Chico e fazer uma interpretação como essa, é fazer um dogma moderno. Quando começa a se propagar e muita gente começa a falar junto, né, e o dogma se sustenta na falta de informação, na falta de entendimento. O Espiritismo vem demonstrar que o mundo moral é regido por leis naturais da mesma forma que o mundo físico. Então, o mundo moral tem leis próprias, né, gerais. Então, Deus não fica resolvendo as coisas pontualmente. Vanessa, eu vou escolher o que vai ser o seu destino. Não, seu destino está regido por leis naturais. A humanidade é a mesma coisa. Então, jamais o universo daria ao encargo de alguns espíritos decidir algo sobre a humanidade. Não, eu vou dar essa data para eles. Não, eu vou fazer esse limite. Não, se não fizerem isso, eu vou fazer... Esse é o Deus falso. É o Deus que o Espiritismo demonstra como falso. Que é o Deus que fica deliberando na vida dos outros no cotidiano. Então, o que é essa ideia? Essa ideia é uma ideia nova que incorpora os dogmas, principalmente os dogmas católicos, daquele Deus que escolhe o que vai fazer, punitivo. Né? Tudo isso, já falamos em outros programas, decorre da moral heterônoma, que é achar que assim, nós somos condicionados por Deus e ele dá castigo ou dá recompensa segundo a resposta dos nossos atos. Né? E isso essa ideia é presente nas religiões do passado. O Espiritismo vem demonstrar o quê? Você rege a sua moral a partir da sua consciência. A moral ela é determinada pelo uso da vontade. Então, assim, o que é o mal? O mal são maus hábitos. Eu desenvolvi maus hábitos e estou preso a eles. E o bem o que é? São os bons hábitos. E esses bons hábitos que caracterizam o bem, eles são escolhidos. Eu decidi agir dessa forma, porque eu estou de acordo com a minha consciência. Que é escolher então, nossa. A moral é essa. E isso é o que traz felicidade. Então, a construção de um mundo novo, ela se fosse com data, tudo, Deus faria, agora eu decidi isso, agora eu decidi aquilo. E nós ficaríamos passivos diante dele. O que o Espiritismo demonstra é que nós estamos vivenciando um universo que ele é regido por leis naturais e algumas coisas são inevitáveis. Então, nós falamos sobre um planeta que estava evoluindo moralmente e que aqueles espíritos que não estavam aceitando, né, foram para um outro planeta. O que demonstra esse mecanismo do universo? Isso. Ele demonstra o seguinte,
você que escolhe. Podemos considerar como se fosse um cálculo estatístico. Nós estamos caminhando para uma evolução moral, onde cada um vai assumir a responsabilidade pelos atos e não mais agir em função de castigo e recompensa. Essa é a mudança. Quem que vai aderir a isso? A oportunidade existe para todos. Efetivamente vão ocorrendo as adesões. O que Kardec falou é o seguinte: a maioria das pessoas estão vivendo num mundo egoísta porque esse é o hábito social. Se for oferecido a ele um hábito não egoísta, ele vai aceitar de pronto. Então a maioria das pessoas estão potencialmente prontas para um mundo melhor, para um mundo novo. Então, se a gente começar a mudar as disposições sociais, para as pessoas começarem a poder pensar mais no coletivo do que em si mesma, as coisas vão mudar rapidamente. E a adesão vai ser ampla. Vai chegar num ponto que, estatisticamente, a maioria já aderiu. E aí vai sobrar uma parte, alguns que não estão aderindo a isso, que exigem privilégios. Quem são esses? Não sabemos, porque a oportunidade para mudar existe para todos. Aqueles que não estiverem acompanhando mais para frente, eles vão para um outro planeta primitivo e dá início à civilização lá. Agora, se ele reencarnou lá e acordou lá para a realidade, ele volta para cá e vai ajudar a construir esse mundo da regeneração. Então, a gente, para poder comparar o que está acontecendo com a humanidade, um ser humano normal, psicologicamente, ele não vai de criança, adolescente e adulto? Essa é a visão normal do que acontece com as pessoas. Agora, vou pegar o teu exemplo. Ai. Você já foi criança? Sim. Já foi adolescente. Agora é adulta. Né? Tô bastante. Agora pensa o seguinte, você consegue lembrar um episódio de vivência sua enquanto criança? Não. Não lembra? Não lembro. De nada? Brincadeira. Algumas coisinhas, Você não se lembra sim. de você brincando com uma boneca? Lembra? Brinquei bastante de boneca, eu Que lembro. boneca que você gostava? Eu gostava de várias. Tinha uma que falava que meu pai me deu, que eu lembro bastante. Isso eu lembro. E você consegue lembrar você brincando com aquela boneca? Lembro. Naquela hora, o mundo era diferente pra você. Com certeza. Você não estava preocupada com outras responsabilidades, não era? E aquela boneca virava um ser ali que você interagia. Não era isso? Bastante. Agora, se eu te der essa boneca hoje, não faz sentido isso. Mas te traz boas lembranças. Né? Você viveu a adolescência? Você queria ter responsabilidades, já assumia algumas, mas não todas. E aí entrava em um período de conflito. Você se lembra assim? Agindo assim? Lembro. Então, agora você é uma adulta. E você não dá para deixar a responsabilidade para trás. Você pode viver momentos de criança. Você pode viver aquele instante lúdico. É importantíssimo, inclusive, fazer isso. Você não pode ficar 100% sério o tempo todo. Agora eu sou adulto. Não. Até mesmo na presença de uma outra criança, você tem que virar criança com ela. Vai pro chão, brinca, não é isso? Nossa Senhora! Pega a boneca de novo, como você fazia antes. Eu inventei um negócio com meu sobrinho de 2 anos, Paulo, que chama-se cabana. Aí eu coloquei o edredom. Agora ele só quer fazer as coisas dentro da cabana, você acredita? Quando chegou lá, ele quer cabana. Cabana. Agora, você é um adulto criança, que está interagindo com uma criança no nível dela. Isso é extremamente salutar, não é? Então, agora, você lembra o dia que você passou de criança e virou adolescente? Não existe esse dia. Foi uma transição. Você tinha características da criança, características do adolescente. Sim. E de adolescente para adulta? Não tem. Não tem um dia. Não tem. É uma transição. Então, na natureza, as coisas acontecem por transição de fase. E não por datas determinadas. Exatamente. Vamos aos ouvintes, porque tem participações aqui conosco, né? Pelo WhatsApp, 996433827. A Ever cita na Jura de Vitória da Conquista, Bahia. Sou fã de carteirinha de vocês. Não perco uma programação. Amo muito essa rádio, a TV Mundo Maior. Tenho aprendido muito com vocês. Gratidão. Que bom, que bom. Bacana, né? Bom. Gratidão a você também, viu? Um beijão. Liliane de Minas Gerais. Isso mesmo, Vanessinha. Falando assim, dá a entender e passa essa ideia. Um Chico Xavier mentiroso. Estou aqui lendo e vou tentar passar uma resposta dentro das páginas aqui contidas. O Paulo Henrique de Figueiredo tem que dialogar com Geraldo Lemos, amigo do Chico Xavier. Paulo. Olha, cada um tem a sua maneira de pensar, tem a sua interpretação.
E a gente tem que respeitar 100% essa liberdade. Afinal, como é o nome do nosso programa? Livre pensamento, né? Mas a análise que nós estamos fazendo aqui é fazendo uso dos ensinamentos de Kardec. E aí que mora o perigo. Veja, nós demos uma interpretação espírita aqui da Bíblia. Agora, há na humanidade pessoas que consideram a Bíblia absolutamente a palavra de Deus. E a interpretação do que é a palavra de Deus para eles é uma coisa que foge, vira uma coisa fanática. Sagrado, né? Sagrado, olha, ou seja, a interpretação que ele dá, que na verdade é uma das interpretações possíveis, ele considera como sendo a única e inviolável. E isso se torna o fanatismo. Então, se você fala assim, olha, nós estamos conversando aqui entre nós espíritas, quem está assistindo é porque se interessa pelo assunto. Mas se você for um religioso fervoroso, o que eu estou falando é um absurdo, né? E se eu pertencer a uma igreja, seria motivo de ser excomungado, né? Porque só pode ser excomungado quem pertence à igreja. Então, como eu nunca fui batizado, eu não pertenço à igreja. Então fica tranquilo. Então eu não posso ser excomungado, né? Mas eu acho que isso é coerente com a proposta deles. Olha, a crença nos dogmas tem que ser absoluta, a fé cega, e se você não acreditar, você não pertence à igreja. Tem toda razão. Toda razão. Então, no espiritismo, isso não ocorre. Mas como no espiritismo ele recebe muitas pessoas que vieram das religiões dogmáticas, algumas pessoas vêm para o espiritismo e imaginam que os médiuns, por exemplo, o Chico é um santo, sabe? Que os livros de Kardec são os livros sagrados, que tudo que está escrito na obra de Kardec são textos sagrados que têm que ser aceitos, e sem perceber que esse mecanismo é o mecanismo do dogma. Aquilo que eu acredito é o que está escrito, entendeu? Esse é o grande erro. Certo. O que está escrito é aquilo que eu acredito. Ele lê aquilo e fala, não, está escrito isso, eu acredito nisso. Ah, mas o outro vai dar uma outra interpretação. Ah, então você está negando o livro. Ah, então você está dizendo que o Chico é mentiroso, sabe? Eu estou dizendo que a interpretação não é adequada diferente. segundo o Espiritismo, não o que ele disse. Mesmo porque ele não está aqui para poder sentar e conversar com a gente e dizer se era isso mesmo que ele quis dizer ou não. Seria até Então, mais fácil da gente exatamente. entender. Agora, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, quando ele vai tratar no livro dos médiuns, a forma pela qual a gente tem que receber as informações que chegam do Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: nunca os bons espíritos determinam datas absolutas, né? Nunca determinam coisas que vão acontecer no futuro com exatidão. Tá. Então, Tem uma data. nunca eles vão dizer assim. Então, se algum médium chegar para você, Vanessa, você vai morrer no dia tal, do ano tal, você já desconfia. Mesmo porque essas coisas não são absolutamente determinadas. O que você lida é com períodos, com objetivos, com determinados desafios. Por exemplo, uma pessoa pode escolher como desafio da próxima vida, para enfrentar a dificuldade, nascer numa família, né, com tradição, por exemplo, ligada ao roubo. Uhum. Não, o avô é ladrão, o pai é ladrão, ele nasce numa família dessa. Nunca o objetivo ele é ser um ladrão. Nunca. O objetivo ele é resistir a esse ambiente para conseguir superar essa condição. Então, toda escolha que você faz futura, ela é sempre positiva. Tá. Então, veja, jamais o Chico Xavier iria estabelecer uma interpretação do Espiritismo dogmática. Mesmo porque nós temos aí um livro que vai ser lançado em breve, agora no próximo mês, né, que vai tratar das ligações entre o Canuto e o Chico, demonstrando que eles estavam preparados para demonstrar que esses caminhos dogmáticos que o Espiritismo vinha seguindo eram falsos. Mês que vem já? Mês que vem, Olha, em agosto que bacana. agora, nós vamos estar lançando um livro que vai contar todos os detalhes a respeito disso. Legal. Então, aqui nós estamos fazendo é o quê? Nós precisamos desmistificar. Vamos desmistificar. Essa semana é para isso. Exatamente. A gente não pode se apegar a um livro e achar que a interpretação que você tem daquela frase é a verdade. Esse é o grande questão do dogma e do fanatismo. A pessoa pega aquilo lá, lê 10 vezes e fala, não, mas está escrito isso. Não, está escrito isso porque tua cabeça está condicionada para isso. Então, se você olhar para aquilo com um outro olhar,
aí você vai compreender diferente. É o livre né? pensamento, né, Isso. Paulo? Vamos convidar você que está na nossa sintonia a se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38, já tem todas as informações com os nossos colaboradores. Nós temos certeza que eles vão te atender muito bem e você vai fazer parte da nossa rede de amigos que leva a mensagem do Cristo, as mensagens da doutrina espírita ao planeta inteiro, através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Faça parte, ou você pode também acessar o site para mais informações e se associar. amigosdaboanova.com.br e toda a nossa gratidão a todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova também. Agora a gente falou de 20/7, né, 2019, teve aí uma questão do bug do milênio, quando foi o ano 2000, já teve até o 2012 também que o mundo ia acabar. Então você acha que assim, por que a gente está tão ligado a datas ainda, as pessoas, tem que ter uma data? Ou para algumas pessoas não seria importante, porque aí ela fala, bom, até tal dia eu tenho que, sei lá, fazer tal coisa, tomar como base, seria bom para algumas pessoas ou não, Paulo? Como... Eu acho que absolutamente não, porque o Espiritismo vem para trazer uma nova mentalidade. Olha, nada relacionado ao teu futuro está determinado pela escolha de outro. Tá. Você não está assim, cada ato meu está sendo julgado e Deus vai me castigar ou vai me dar um... Porque tem gente que faz assim, tem o lado do absurdo do castigo, mas tem o da recompensa. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer certo, eu vou frequentar o centro, eu vou... Porque aí Deus vai me dar uma coisa que é pra boa. eu receber, né? Sendo que as conquistas são todas íntimas. A felicidade e o sofrimento moral são conquistas íntimas. E Deus sabe a intenção, né? Não mais do que isso. Deus se faz presente em nós pelas suas leis. Então, conforme você está bem com a sua consciência, porque você está lutando para que seus atos sejam adequados, Deus não cobra de você o resultado dos atos. Mas sim as escolhas. Então, assim, olha, mas nada do que eu fiz deu certo. Não importa. O que importa é assim, você fez com uma consciência boa tudo que você fez? Você fez, qual era a intenção em tudo que você fez? O controle seu é sobre a intenção, né, e a escolha. Tá. As consequências não são cobradas de você. Então, mas a vida inteira eu lutei, ótimo, você cumpriu a sua parte. Agora, se as coisas vão acontecer ou não vão mudar ou não depende de você. Então, isso traz uma segurança imensa. E essa é a verdadeira felicidade. Sabe? Não importa em que circunstância eu viva, eu vou me manter senhor de mim mesmo. Essa é a proposta moral que o Espiritismo vem trazer. E uma outra coisa importante é a gente pensar nas épocas. Né? A gente pode falar isso daqui a pouquinho. Vamos falar. Maria de Perdizes na linha. Alô, tudo bom? Alô, boa tarde, bom dia. Bom dia. Olha, ele, como eu adoro ele como escritor, eu tenho uma dúvida que ele, como pesquisador, eu acho que ele tem uma grande possibilidade de me dar a resposta que eu gostaria de saber. Tem mesmo. Por exemplo, na época de Cristo, existiam os Senédrios, fariseus, saduceus, toda aquela cúpula hierárquica. Hoje, como é que se comporta essa religiosidade? Vamos lá responder, então. Maria de Perdizes, obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia. Beijo. Oi, Maria, muito obrigado pela sua pergunta. É bastante interessante e pertinente. Né? Quando a gente vai falar em ciência, por exemplo, física, quem é que fala em nome da física? Quem é o representante da física no mundo? Nós temos uma dúvida crucial sobre a física. Quem é que vai falar em nome dela? Ninguém. Por quê? As ciências, elas são conquistas coletivas. Então, um físico, ele pode dar a opinião dele, mas o que é a física é o resultado do que está acreditando a comunidade, de tal forma que isso é evolutivo, nunca se chega a uma verdade determinada. Então, quando Kardec propõe o Espiritismo como ciência, ele vai abandonar o exclusivismo. O que é o exclusivismo? Olha, nós somos da igreja, e essa igreja tem uma hierarquia, e quem pertence a ela é que faz parte do que ela oferece. Esse é o exclusivismo. E Kardec, na Gênese, inclusive num trecho que foi adulterado, ele vai dizer, o Espiritismo não vem trazer um novo exclusivismo. Isso é um espiritismo ridículo que foi inventado para combatê-lo. Né? O Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Então, como é que funciona o Espiritismo?
Você vai buscar estudar, compreender e você vai acreditar a partir das suas convicções. Então não tem ninguém que represente o espiritismo, principalmente aqui no mundo. No mundo espiritual só é a coletividade dos espíritos superiores. Então é uma fase nova. Não tem mais aquela estrutura de hierarquia. E quem se faz representante achando que comanda, né, tá vivendo uma ilusão. E quem acreditar vive uma ilusão em conjunto. Equivocados. Então hoje são tempos novos, gente. Senão não seria um mundo novo. Então as ideias de castigo, essas ideias de quem determina as coisas, essas questões de data absoluta são coisas que pertencem ao passado. E é importante a gente perceber as épocas. Então, veja, Kardec viveu numa época que era pós-Revolução Francesa. E a ideia da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Era a ideia de uma consagração da humanidade, né, num propósito evolutivo, né? E chamava-se isso regeneração. Não foi criado pelo Espiritismo. Está presente na sociedade. E cada um interpretava a regeneração ao seu jeito. A igreja dizia, é Deus que vai fazer a regeneração. E o Espiritismo dizia, não, somos nós que vamos fazer a regeneração pelo trabalho coletivo. Quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, foi uma desilusão muito grande, porque toda aquela esperança, né, que existia no período ali de Kardec, ela entrou em colapso, porque as pessoas, poxa, olha o que nós somos capazes de fazer, né? Quando ocorreu a Primeira Guerra. Todos correram para cuidar das suas famílias, aquela morte, né? Morte de jovens, abalou um monte de... Em verdade, a gente pode pensar isso no seguinte sentido. Olha, vamos parar de pensar só nesse mundo e ver que tem outro, né? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, mudou a disposição no mundo. Então, o pós-Segunda Guerra criou o medo da terceira. Quando aconteceu a primeira, foi um abalo geral. Quando aconteceu a segunda, mudou. O pessoal falou, puxa, então quando vai vir a próxima? Sim. Então, tudo que está acontecendo ali depois de 1950, mesmo no Brasil e até mesmo no meio espírita, girava em torno da questão da Terceira Guerra Mundial. Quando a gente está estudando lá os documentos do Canuto Abreu, a gente encontra textos depois de 1950, entre 50 e 60 por ali, 70, os textos giravam em torno ali até de conversas com os espíritos para saber quando ia ser a Terceira Guerra. Então, muitos não estavam em dúvida de que ocorreria a Terceira. A Guerra Fria... Tinham certeza. Só não sabiam quando. Então, essa questão de data sempre permeia esses fatos que as pessoas ficam pensando em esperar quando vai ser. Exatamente. Então, e aí Kardec vai explicar. Todos os espíritos, em todas as épocas, que sempre disseram determinadamente, olha, vai ser no dia tal, estão falando coisas equivocadas. Porque não existe data determinada na natureza. Né? Bom dia, meu nome é Karine Thaís de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu acredito, pelo pouco que estudei, que a data limite é o término de um ciclo, um prazo para que a humanidade tenha essa consciência da evolução moral. E que isso não ocorrer, não irão mais poder encarnar aqui novamente, pois não vão estar de acordo com a mesma faixa vibracional de um planeta de regeneração. Beijos, a Karine Thaís. Isso. Então isso não é data limite, porque esse nome foi inventado e ele está ligado a um dogma. Então a gente não deve usar as expressões que foram criadas a partir de dogmas, porque ele remete a uma origem. O que isso está em Kardec é o período da regeneração. É exatamente o que ela falou. É o que ela falou, é a representação. Final de um ciclo. Isso. E ciclo, ela já falou corretamente também a palavra. Falou. Ciclo é o quê? Mudança de fase. E essa mudança de fase é sempre gradual. Não tem só estatisticamente que você consegue estabelecer, né? Então é uma mudança de fase. Tudo na natureza funciona dessa forma. Sabe? Ciclos. Um ciclo vai acabando e o outro vai ressurgindo. Na nossa vida também, né? Os orientais, eles têm uma representação muito bonita disso, né? No símbolo do Yin e Yang. Que mostra... Você já viu aquele desenhinho? Já. Né? E ele tem uma parte maior, fica pequenininho, e o inverso. Isso. Então, isso é o símbolo da mudança de ciclo. Legal. Enquanto vai sumindo um, vai chegando o outro. E aquela bolinha no centro de cada um, é o quê? do preto, é a presença do anterior no novo. Que legal. Então, assim, mesmo você entrando numa fase nova, sobra um pouquinho da fase anterior. E assim por diante. Né? Então, nós estamos hoje no que seria expiação e provas, com alguma coisa do primitivo. Depois nós vamos para o regeneração com alguma coisa de expiações e provas. Depois nós vamos para o mundo feliz com alguma coisa da regeneração. E assim vai. E depois, em definitivo, um planeta feliz.
Muito Então, bom. esse é, Vanessa, o destino de todos nós. E que mensagem a gente tem que dar para quem está nos ouvindo? Olha, seja o escolhido de si mesmo. Olha, eu quero participar de um mundo novo. Bom. Então, seja senhor de si mesmo. Muito Começa a pensar nos seus atos e Agora. fazer mudanças agora. Essa é a senha para você se tornar alguém do mundo novo. Show. Beijo pra Deise Mansano, que tá acompanhando aqui o programa também, né? Obrigada, Paulo. Obrigado a você e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.